Nós vamos começar falando com o Cabuloso, porque o técnico Fernando Diniz, ele foi apresentado agora na Toca, né? E o período da tarde nós vamos poder conferir tudo aquilo que ele disse. Eu acho que até o final aqui do programa a gente vai ter muito conteúdo para falar. Nós vamos comentar muita coisa a respeito disso. Eu estou querendo saber a opinião do Matheus depois a respeito disso, porque não sei se ele é dinizista, se ele não é, né? Mas vamos conferir na tela como foi o desempenho do Diniz no último trabalho dele no Fluminense. É um desempenho muito bom, né? Vamos olhar aqui, ó. Diniz, que já foi atleta do Cruzeiro, hein? Números de Fernando Diniz em seu último trabalho no Flusão. 149 jogos, 77 vitórias, 31 derrotas, 41 empates, 3 títulos. Não é uma campanha ruim, não é. Porém, os últimos jogos dele no comando Fluminense é que causaram a sua demissão e para muita gente até uma certa antipatia, né, Sara? É impressionante como essa reta final dele no Fluminense, que foi no início desse ano, foi um desastre total. Sim. E a gente pensava que fosse, inclusive, evoluir. Porque depois de conquistar a Libertadores pelo Fluminense, disputar o Mundial, né? A gente pensa, com a pré-temporada, pensávamos que com esse tempo ele poderia evoluir mais o time. O que aconteceu foi exatamente o contrário, né? O Fluminense começou a apresentar um futebol assim preocupante, tanto que hoje ainda colhe as consequências do trabalho do Diniz. O Fluminense ainda está na zona de rebaixamento, né? Mas respira melhor do que quando o Diniz estava no comando. Mas esses números mostram que foi o case de sucesso do Diniz. Em outros trabalhos, incluso São Paulo e Seleção Brasileira, ele não teve tantos resultados positivos, né? Na Seleção Brasileira fracassou mesmo, e no São Paulo chegou próximo de um título, mas não conquistou. No Fluminense ele finalmente tira essa carga de ser um treinador sem título, né? Conseguiu, enfim, conquistar um título e um título inédito para o Fluminense, né? Então tem esse peso a mais, são bons números, um aproveitamento um pouco acima de 60%. Eu acho que pode ser positiva a chegada dele. É um técnico que consegue implementar a ideia dele de forma muito rápida. Mas aí vai depender da resposta dos jogadores a esse esquema. Matheus, quando o Diniz ainda era treinador do Furacão, do Atlético Paranaense, eu apresentava um programa de rádio. Naquela época, o dinizismo cresceu, todo mundo falava do Diniz, do Diniz, do Diniz. E lá na rádio eu falava o seguinte: eu não gosto do estilo dele. Para mim, não é isso tudo que estão falando. Porque ele é teimoso, muito teimoso. Se ele abrir mão de algumas convicções, ele pode sim se tornar um grande técnico. Eu falei isso, inclusive, vocês são testemunhos, quando ele foi para a Seleção Brasileira. Eu falei, não dará certo, porque é cabeça dura, muito cabeça dura. Eu estou falando isso não em um tom pejorativo, mas estou falando como uma análise apenas, né, para ser mais popular. O que você acha dessa chegada do Diniz aqui no Cruzeiro? O que você acha aí do trabalho que ele fez até agora e se ele pode ser um pouco mais maleável e implantar algo diferente no Cruzeiro? A sua ideia ela casa um pouco com a minha, porque assim, o Diniz tem ideias boas, mas duas das principais coisas que eu não gosto no esquema dele, que é aquele negócio de sempre ter que voltar no goleiro, ou então sair ali com o goleiro, e às vezes, como na seleção, Vinícius Júnior com o Rodrigo, com mais um meia e mais um lateral, tudo no mesmo canto, tem essa mania de jogar, tentar, porque aí no Fluminense era o Keno, mais um, mais outro, mais um meia, e às vezes coloca um volante na zaga e tenta inventar muito. É aí que é a teimosia dele, né? Ele sempre acha que isso aí vai dar certo. E ele tem que pensar que nem sempre o time que ele tem à disposição dá para fazer essa situação, né? Nem sempre o goleiro toca bem a bola, nem sempre os zagueiros sabem sair jogando lá de trás, né? Então, é uma situação que ele tem que entender que, pô, esse time aqui dá. Agora, já é sabido que prometeram para ele que o time do ano que vem é melhor do que o desse ano. Então, é um dos motivos dele ter acertado com o Cruzeiro. Então, ele vem assim, não, então o ano que vem vai ser melhor, porque ele já sabe que o desse ano talvez não consiga, né, implementar essa ideia dele constantemente, já desde o início. Então, ele vem, deve demorar aí, sei lá, alguns 4, 5 jogos para, vamos dizer assim, o elenco começar a assimilar esse esquema dele, mas eu acho que pode dar certo sim. Né? Mais uma oportunidade na carreira dele, vamos ver se ele tem essa sorte. E em outubro tem data FIFA, né? Então ele vai ter esse período para tentar organizar ao máximo
o que ele quer implementar no Cruzeiro. E eu concordo muito com o Matheus. Essa teimosia, e com você, né? Essa teimosia do Diniz pode ser um fator que vá atrapalhar. Mas quem é mais teimoso que o Diniz e bate mais do que o Diniz? Pedro Lourenço, né? Então, assim, ele aceita sabendo com quem ele vai lidar. Pois é. E no elenco atual da Raposa tem 3 jogadores que já conhecem o técnico Fernando Diniz. São eles os zagueiros Zé Ivaldo, Evaldão. Eles trabalharam no Atlético Paranaense em 2018. O lateral Marlon, que trabalhou com o Diniz em 2019, né, e até 2022 no Fluminense. E o atacante Caio Jorge, que viveu uma boa fase com ele no Santos em 2021. Eles vão ser titulares, sabe? Serão titulares, sim ou não? Penso que o Zé Ivaldo, para este ano, talvez seja por falta de opção. Tá? Por falta de opção. Mas se ele conseguir armar esse esquema com 2 zagueiros, é Vidalba e João Marcelo. Se ele conseguir ajustar esses 2 jogando juntos. Para o ano que vem, o Diniz deve pedir um zagueiro que saiba fazer essa saída de bola. O Zé Ivaldo é um jogador que, sob pressão, e os adversários que jogam contra o Diniz costumam subir bem as linhas, ele não vai responder bem porque é um jogador muito inseguro. Mas verdade. Agora, Marlon e Caio Jorge, titulares. Sem contestar. Até porque o Marlon também no Fluminense trabalhou bem com o Diniz. Sim, né? verdade. Então, eu acho que esses 2 cravo como titulares com o Diniz. Agora, Zé Ivaldo vai depender muito. Zé Ivaldo é um zagueiro de força, não de técnica, né? E falando aí do ex-técnico do Cruzeiro, o Fernando Seabra, vamos trazer um dado sobre o trabalho dele no clube. Em um período de 1 mês e meio, o técnico Fernando Seabra venceu apenas o Lanterna Atlético Goianiense. E no sufoco, viu? Foi 3-1, acumulando outras 3 derrotas, 4 empates no Campeonato Brasileiro. Matheus? Eu acho que o último recorte, né, esse que você falou pelo Campeonato Brasileiro, que é o determinante para a queda dele, né? Não pode colocar a Sul-Americana nessa conta, porque abre 2-0 lá. E aqui está muito tranquilo, né? O Cruzeiro não tem que correr para buscar o resultado quinta-feira. Mas uma coisa joga contra ele esse empate, esse último resultado, aliás, os 2 últimos, né? Perder para o reserva do São Paulo em casa e aí depois empatar com o Cuiabá, principalmente poupando. Eu acho que ele não deveria ter poupado, mesmo que estavam 37 graus lá, é 1 hora a menos aqui, então o calor estava enorme. E tinha alguns desgastados, mas o jogo é só na quinta. O Cruzeiro ficou um pouco mais no Paraguai para evitar esse desgaste de viagem. Então, enfim, se viu que tinha que poupar, tudo bem, mas ao mesmo tempo, olhando de fora, né, é o que eu estou falando, olhando de fora, eu acho que não deveria. Mas eu acho que esses últimos recortes foram determinantes para essa queda dele. Não acho que deveria, no final das contas, eu não acho que deveria, mas... Até porque, para finalizar, ele balança desde que o Cruzeiro mudou de dono, né? Essa que é a verdade. Então, era um pretexto. Não era o garoto dos olhos Exatamente. Do Pedrinho, né? E ainda sobre o Cruzeiro, na última sexta-feira, o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, o Ramosito aqui de Belo Horizonte, né? Aliás, de Contagem, fez a convocação no mês de outubro. E agora os jogadores vão se preparar para o Sul-Americano. E o atacante, o fenômeno da base, o Kaique Kenji, foi convocado. Diniz ele é conhecido, Sarinha, por dar oportunidade para os garotos da base. Chegou o momento do Kenji, que é filho do Kleber. Né? Engraçado que o Seabra sai do Sub-20 do Cruzeiro. Pensávamos que os garotos poderiam ter mais oportunidade pelo fato do técnico já ter trabalhado com a base do Cruzeiro e, consequentemente, conhecer melhor do que ninguém os garotos da base do Cruzeiro. No entanto, não soube aproveitar. Em momentos que poderia ter aproveitado, em jogos que fossem mais tranquilos, que tivesse menos pressão, ele poderia ter aproveitado melhor esses garotos. E agora chega o Fernando Diniz, que tem esse quê de dar essa moral para os meninos, né? De dar essa oportunidade para os meninos. É um cara que trabalha muito a cabeça dos meninos, né? Sabe da responsabilidade, a gente cita, claro, o John Kennedy, um garoto que sonhou que teria marcado decidido a Libertadores. O Fernando Diniz bateu no peito do John Kennedy e falou: você vai entrar e vai fazer o gol. E assim aconteceu, né? Então esse trabalho, lógico que o trabalho físico é fundamental, mas esse trabalho mental
com esses garotos e com o Kaique Kendi também, que é uma joia aí na base do Cruzeiro. Tem também o Dorival, né, lateral direito, que também pode ser uma oportunidade para ele, visto que o William não tem reserva, né? Reserva bom. Então o Dorival pode surgir como uma oportunidade, pode ter uma oportunidade com o Fernando Diniz, e o técnico tem que saber explorar isso. Em vez de pensar tanto em trazer reforços, por que não dar um espaço também para esses meninos? Você lembra do meme, mande áudio, mande áudio? Eu acho que alguém pediu pro Pedrinho, né? Mande áudio pro Fernando Seabra, por isso que os meninos não foram? Eu ia falar sobre isso, porque principalmente depois desse áudio aí, parece que ele usou menos ainda a base. E aí era para usar os reforços, né? Já que ele contratou e gastou muito. É curioso, né? Mas a nossa linha editorial aqui no programa nos permite levantar essas questões. A gente fala o que a gente está fazendo como leitura. Então, pois é o que a gente viu por aí.